Olá, meus amigos, olá, estudantes. Eu sou José Francisco, né? E eu administro a nossa página do YouTube, Aulas com José Francisco, né? Nós vamos dando aulas de inglês e português, na maioria português, algumas poucas de inglês que eu acho que possam ajudar vocês, ok? Então vamos para a nossa terceira aula dica. Eu prefiro chamar aula dica porque são bem curtinhos, são bem objetivos e fica bem fácil para que você possa compreender. E hoje eu vou dar para vocês algumas dicas de verbo e sua conjugação correta no presente do indicativo. Mas não verbos comuns, aqueles verbos que são mais difíceis de conjugar, né? E vocês vão perceber, lembrando que ao final, né, eu vou deixar afixado aqui na tela, né, as dicas com as respostas corretas. Aqui no caso não é exemplo, é a resposta correta da conjugação desses verbos da primeira pessoa do singular, né? Primeiro, o que é verbo? Verbo é a palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. É a classe de palavras que apresenta o maior número de flexões. Existem verbos regulares, irregulares, significativos, de ligação, anômalos, auxiliares, pronominais, reflexivos, abundantes, defectivos, impessoais, unipessoais, transitivos e intransitivos. As nossas 4 conjugações são: presente, a ação ocorre no momento da fala. Pretérito perfeito, a ação ocorreu em momento anterior ao da fala. Prestem atenção nisso. Pretérito imperfeito, a ação ocorreria em momento anterior ao da fala, mas parou de ocorrer. E o pretérito mais que perfeito, onde a ação ocorrerá em momento anterior ao de outra ação já ocorrida em momento anterior ao da fala, ok? A conjugação verbal, ela é a expressão ordenada das flexões de um verbo: número, pessoa, modo e tempo. Os verbos terminados em ar fazem parte da primeira conjugação. Os verbos terminados em er compõem a segunda conjugação. E, por fim, os verbos terminados em ir fazem parte da terceira conjugação. As flexões verbais são as formas que os verbos variam, ou seja, que eles flexionam. Na língua portuguesa, existem várias formas de um verbo ser flexionado: em número, singular ou plural; em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoas, né, do singular e do plural; em voz, ativa, passiva, reflexiva; e em modos e em tempos. Alguns verbos são bem mais difíceis de conjugar do que outros, porque eles apresentam algumas irregularidades e também algumas particularidades nesse processo. Entre eles, se destacam os verbos, por exemplo, gerir, o verbo frigir, prover, requerer, né? E agora, nos exemplos que eu vou deixar para vocês, eu vou citar alguns, né? Que eu vou deixar logo no final, alguns exemplos de verbos difíceis de conjugar na primeira pessoa do presente do indicativo, para que vocês possam estudar e não errar mais, ok? Alguns desses verbos eu posso até falar, né? Eu vou ler aqui para vocês e depois ele vai ficar afixado aqui na tela para que vocês possam copiar e estudar da maneira que vocês acharem melhores. O verbo crer, por exemplo: eu creio. Compelir: eu compilo. Feder:
eu fedo. Frigir, eu frijo. Gerir, eu giro. Intermediar, eu intermedeio. Intervir, eu intervenho. Maquiar, eu maquio. Prover, eu provejo. Ok? Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Lembrando que esses exemplos que eu citei ficarão afixados aqui ao final desse vídeo. Um grande abraço a todos.